Amém, irmãos? Graças e paz, irmãos. Vamos continuar, né, o nosso estudo aqui no campinho, da sequência, né, nossa sequência, que a gente tem falado das caminhadas, da jornada. E continuar a sequência, né, vamos lá em números 33, para a gente falar o nosso texto base, né, se eu não me engano é números 33, se eu não me engano é o 25. Não, 28. Números 33, versículo 28. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Mítica é a 25ª, né? 25ª estação, 25ª jornada. Eu falei que era o 25º versículo, não, mas é o versículo 28. 25ª é a jornada, né? Mítica é o que a gente vai estar falando hoje, essa questão de Mítica, né? Que é uma sequência das voltas que o povo ficou rodeando ali no deserto ali durante aqueles 38 anos, né? E a porção que corresponde à Mítica, ela que está aqui em Números ainda, o capítulo 19. Quem quiser anotar, o texto, né, bíblico base que corresponde a esse estudo de Mítica, essa estação, Números 19 todo. Números 19 todo. Vamos começar a ler uma parte, né, depois a gente dá uma parada. Vamos ler até o 4. Depois a gente continua. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado julgo, e entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Entrega-las a Eleazar, o sacerdote, este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará o sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então a gente começa aqui vendo, né, que a gente está lendo Números 19, tá? Os irmãos que chegaram agora. Números 19. Está falando da estação de Mítica, né? E como a gente está vendo aqui, essa estação de Mítica, ela, Números 19 Números 19 todo corresponde a essa estação, né? E ela é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado julgo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote, este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará o sangue com o dedo e dele aspergerá para a frente da tenda da congregação 7 vezes, só até aí, né? Então a gente vê, né, que é uma ordenança da lei, né? Tem alguma versão que aqui na minha fala é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo. Tem alguém que é diferente da minha? 19:1. Estatuto? Isto é um estatuto da lei que o Senhor... Amém. Eu gosto mais de outra versão, não gosto muito dessa minha de prescrição a percepção que prescreveu, né? Que é algo que prescreveu, mas não prescreveu. Então é uma ordenança do Senhor, né? Ou uma prescrição no sentido que foi escrito antes da lei, nesse sentido, mas não que prescreveu, né? Porque está falando de um sacrifício, né? E esse sacrifício é uma tipologia de Cristo, né? Essa estação, ela é totalmente cristocêntrica, ela vai falar da obra de Cristo,
né, da abrangência da obra de Cristo. A gente já comentou, né, com os irmãos que todos os sacrifícios do Velho Testamento, cada um deles é uma expressão, né, diferente, um aspecto diferente do único sacrifício de Cristo perfeito, né? Cristo fez um único sacrifício perfeito, né? É o sacrifício feito para sempre, não precisa de um outro sacrifício. Mas esse sacrifício de Cristo, né, que foi feito de uma vez para sempre, perfeito, no Velho Testamento ele é esmiuçado, né? Ele é tipificado por, talvez, assim, não sei nem mensurar, mas milhares de tipos de aspectos do sacrifício de Cristo, né? Então, cada sacrifício vai ter um aspecto do que Cristo fez na cruz, que foi uma obra muito rica, uma obra abrangente, né? Uma obra que nessa obra ela tem toda a provisão que nós, né, na nossa condição caída, nós necessitamos, né? Então, em Cristo está toda a provisão de Deus, né? E a gente viu que todos os textos do Velho Testamento, né, quando a gente lê o Testamento, existem mandamentos e no meio daqueles mandamentos, né, daquelas lições, sempre tem sacrifício. Então tem a oferta pelo pecado, que vai tratar o nosso pecado, transgressões, que paga o preço, né? Trata com a nossa natureza caída, pecado. Oferta pacífica, que vai falar da nossa reconciliação com o Senhor, temos paz com Deus. Então todas essas coisas fazem parte do sacrifício do Senhor num aspecto objetivo, né? O Senhor, ele no seu sacrifício, ele teve objetivos. Pagar o preço pelo nosso pecado, né? Nos purificar do nosso pecado, tratar com a nossa natureza, né? Então, cada um daqueles sacrifícios ali do Velho Testamento, a gente vai ver a maioria deles em Levítico, né? Levítico fala muito na maioria dos sacrifícios está no livro de Levítico, mas a gente encontra também no livro de Números, em outros livros da Bíblia. E cada sacrifício desse é um aspecto do que Cristo conseguiu para nós na cruz, né? Da obra redentora de Cristo para cada um de nós. E a cruz também, né? A própria cruz, os altares do Velho Testamento, né? Todos os altares do Velho Testamento também é a tipologia da cruz, né? Do que a cruz ela opera em nós. E o interessante é que aqui a gente vai ver mais um sacrifício, né? E esse sacrifício, ele tem algumas peculiaridades, né? E são coisas assim que a gente só encontra nesse sacrifício e nesse texto aqui de Números 19. É único, não? É um tipo de... Número 19 ou Êxodo 19? Não, Número 19, desculpa. É número 19, todo, que vai falar de mítica, Número 19 todo. E o interessante é que esse sacrifício aqui, ele está em números, né? Então a gente vê uma sequência, né? Que a gente está falando de uma sequência, né? Desde lá de Kealata, que é uma assembleia, falando de uma igreja que está em rebelião, né? Que vai falar da rebelião de Corá, né? Ou Coré, em algumas versões. Depois a gente vai falar na sequência, né? Do estabelecimento da autoridade delegada pelo Senhor verdadeira, que vai falar do estabelecimento de Arão, né, do sacerdócio de Arão, o reconhecimento de Arão como sacerdote, né, depois Arão sendo e assim vão vindo a sequência das jornadas que a gente tem estudado, né. Depois de que Arão ele é estabelecido, na vara de Arão floresce, a tipologia da autoridade delegada verdadeira, estabelecida pelo Senhor, né? E aí então o Senhor ele vai falar da responsabilidade do sacerdócio, né? Da diligência no sacerdócio, né? Na responsabilidade, diligência que a gente tem no nosso serviço, que o Senhor coloca nas nossas mãos. Já falamos disso aí. E depois dessa responsabilidade, a gente começa a falar do desfrute, que nós temos responsabilidade, mas nós desfrutamos também, né, de provisões que o Senhor tem para nós na nossa responsabilidade.
questão de oferta, falamos na questão de oferta e o desfrute também do que Cristo fez por nós, né? Não só isso, mas na parte financeira também falamos disso, né? E que a gente terminou da semana passada foi Tera, né? Tera que falou desse assunto, que é a porção do sacerdote. Então tem uma porção que é de toda a igreja, né? As ofertas que é dada para Deus, o Senhor o Senhor dá para os sacerdotes, para a obra, né? Para a obra do ministério, para o funcionamento da obra do ministério. E esses sacerdotes, esses ministros de Deus, eles também devem dar parte dele, a porção dele, isso é Tera, né? É o que a gente leu lá como o dízimo dos dízimos, que uma parte é financeira realmente, dinheiro realmente, e tem a porção também do seu serviço. Nós temos o nosso serviço, né? Ofertamos ao Senhor o nosso serviço e a parte da financeira também, a questão financeira. E agora vem essa questão aqui de mítica, né? Que vai falar desse sacrifício aqui de Cristo, né? Quebrando esse ciclo, né? De autoridade delegada, serviço, né? E o dinheiro, o sustento do Senhor sustentando a sua obra, né? Com questão até financeira. E agora vai aparecer essa prescrição aqui da lei em números, né? Uma coisa assim que chama a atenção que esse sacrifício ele não está lá em Levítico. O Senhor separou esse sacrifício, né, justamente para colocar em números. E números, ele é o livro ainda que a gente vê como, já até comentei também isso aqui, né? No original, esse livro de números é chamado Bamidbar, né? Que significa no deserto. É a caminhada do povo no deserto. Então, esse é um sacrifício que ele foi colocado aqui não por um acaso, em números. Por quê? É um sacrifício que foi um aspecto do sacrifício do Senhor, né? Desse único sacrifício do Senhor perfeito, que ele foi colocado, feito pelo Senhor, para tratar com as nossas debilidades da caminhada. Então, o Senhor sabe que no nosso trajeto, nós vamos ter as nossas debilidades, né? Sabemos que morremos com Cristo, ressuscitamos, fomos batizados, já temos uma caminhada com o Senhor, mas estamos sujeitos, né? a errar, a falhar, né? A nos contaminar com coisas que não são santas, porque somos chamados para ser santos, né? Mas na nossa caminhada existe esses percalços, né? Essas coisas que possivelmente podem acontecer. E é o que está justamente tratando, né? Aqui vai falar das águas purificadoras, né? O título do meu Números 19 é a água purificadora, que é essa provisão de Cristo, né? De Deus em Cristo para nós na nossa caminhada, no nosso serviço. Porque o Senhor sabe o Senhor conhece as nossas debilidades, né? E ele vai falar que tem essa prescrição da lei, né? Trago uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado julgo. Entregá-lo-ás a Eleazar, o sacerdote. Este tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. O interessante aqui, né, que o Senhor está falando com Moisés dessa vez e com Arão, né? Algumas vezes ele falou, maioria das vezes falava com Arão, né? Depois que ele estabelece Arão, ele começa a falar com Arão. Depois ele volta a falar com Moisés, como a gente viu da vez passada, e agora ele fala com Moisés e Arão. Sendo que dessa vez ele vai falar com Moisés e com Arão, mas quem vai fazer o serviço é Eleazar. Eleazar é o filho de Arão. Eleazar é o filho de Arão, né? Que ele é sacerdote. E mais para frente a gente vai ver que no capítulo 20 que vai acontecer a morte de Arão. Arão vai morrer no capítulo 20. Então agora quem vai fazer esse sacrifício aqui é Eleazar, né? Então Eleazar, a tipologia de Eleazar aqui, ele vai estar tratando um sacrifício para o futuro, né? A tipologia desse sacrifício aqui é um sacrifício que ele foi uma provisão de Cristo para futura. Por isso que Eleazar, que ele vai assumir, né, o lugar de Arão. Então ele aqui está representando esse aspecto do que Cristo fez por nós na cruz, né, que é um aspecto que foi guardado
para o futuro, né? A gente vai entender mais para frente, vamos continuar lendo aqui. Eu queria ler com os irmãos só para falar que esse sacrifício, né, da novilha vermelha, ele seria entregue a Eleazar, o sacerdote, e este tirará para fora do arraial e seria imolado diante dele. Eu queria ler Hebreus 13, de 11 a 15. Hebreus 13, de 11 a 15, que a gente vai ver bem claro em Hebreus 13, né, que é uma tipologia, né, da realidade de Cristo. Né, que Cristo ele foi sacrificado, né, sofreu fora da porta, né, fora do arraial. 11. Vamos ver Hebreus 13, vamos ler do 11 até o 15. Ó, pois aqueles animais cujo sangue, então está falando de todos os animais, de todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento ali, que era a tipologia do único sacrifício de Cristo perfeito. Sendo que todos esses animais está incluído também esse da novilha. Esse sacrifício da novilha também está incluído, porque são todos os animais, né? Ó, aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a eles fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Só até aí. Então a gente vê que o Senhor, ele sofreu, né, foi crucificado fora do templo, foi levado para fora do arraial, né, no Gólgota, né, tipologia. Essa é a tipologia da novilha vermelha, né? Para quê? Para santificar o povo, né? Então, a outra tipologia aqui é que desse versículo 19 é que o arraial ele está contaminado. Essa provisão, né? Essa provisão ela é feita por quê? Porque por um motivo, porque ele é para uma obra subjetiva, né? Pode ser que não aconteça, mas muitas das vezes acontece. Então, se houver uma contaminação no arraial, né, existe essa provisão de Cristo. O Senhor está tratando com isso, né? Então, por isso que ele sai fora do arraial. Por quê? Ele está falando que tem contaminação. O arraial ele está imundo, então ele vai purificar. É fora do arraial e depois traz o sangue santo do Senhor para dentro do arraial. Para aspergir para quê? Para santificar, né? O versículo 12 vai falar: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, né? Fora do arraial. Porque, né, o templo ali, né, contaminado, né? Essa é a tipologia. Então foi feito fora, né, para santificar o povo. Esse é o aspecto, né, de Cristo que a gente viu, que foi sacrificado fora do arraial. Vamos voltar lá para Números 4, 19:4. Eleazar, o sacerdote, tomará o sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então vai aspergir o sangue, né, que é a tipologia do que Cristo fez. O sangue era levado pelo sumo sacerdote para dentro né, e era purificado todas as coisas. Inclusive a gente vê essa tipologia bem parecida no judaísmo, né? O judeu eles têm lá as novilhas vermelhas lá, tu vê que já tem acho que umas 5 lá em Israel, né? Já tem algumas lá. E eles tem uma parte deles que estão doidos para fazer esse sacrifício. Porque, segundo eles, inclusive esse sacrifício nessa guerra aí que teve aí do Hamas, que eles invadiram lá Israel, um dos motivos que eles citam que eles invadiram Israel foi por conta disso, que eles estavam querendo sacrificar a novilha vermelha. E seria para que esse sacrifício judaico, lá na tipologia dele? Purificar o templo para poder construir o templo. Então estão querendo fazer isso. Estão querendo sacrificar a novilha vermelha, fazer o ritual lá das cinzas, para purificar a parte do templo lá, que é para poder ser construído o templo.
e os muçulmanos, sabendo disso, invadiram. Foi um dos motivos que eles mesmos citaram, o motivo que levou eles a invadirem. Né? Então, motivo de purificação. Só que a gente está falando, isso é uma figura, né? Estão falando do templo físico, né, sendo construído, uma alegoria. A gente está falando de uma realidade do que Cristo já fez, né, por nós. Estamos falando da realidade, né? Então, esse é o aspecto de Cristo, né, que fomos purificados por Cristo, né, para que a igreja ela pudesse, né, avançar na sua obra. Cristo ele pudesse avançar na obra da igreja. E essa obra subjetiva, né, porque por conta da nossa condição caída, creio eu que essa obra subjetiva, né, que ela já é feminina, né? Tu vê que todo sacrifício que era sacrificado era um bezerro, um animal macho, né? Sempre era um macho, um cordeiro, um cabrito, né? Sempre porque era a tipologia de Cristo. Esse é o único sacrifício que é uma fêmea, é uma novilha vermelha, que tipifica também o sangue, né? A purificação dos pecados. É por isso que a parte da cor da novilha vermelha tem a ver com o sangue também. Né, da purificação mesmo dos pecados, santificação, né? E por isso que ela era vermelha, né? Que a realidade dessa novilha é Cristo na igreja, né? Cristo purificando a igreja, por isso que é uma fêmea. Então, é uma obra subjetiva de Cristo, é algo que é uma provisão para algo que ainda não aconteceu, né? A obra objetiva do Senhor, ela já aconteceu. Já foi pago o preço o Senhor já pagou o preço pelos nossos pecados, já morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, isso é a obra objetiva. Mas agora somos santos, lavados pelo sangue do Senhor, né? Já somos, o Senhor já fez isso. Mas temos os nossos tropeços da caminhada. Então é isso que está falando aqui, é uma provisão ainda de uma obra subjetiva. Né? A gente vai entender mais um pouquinho, vamos andando para frente aqui, né? Lendo mais um pouquinho, a gente vai entender, vai clareando mais isso, né? Aí ele aspergirá a tenda da congregação, né? É um sacrifício para os sacerdotes, ou seja, para o ministério e também para toda a igreja, para a tenda da congregação, né? 5. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo, estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Né? Então, é que interessante isso aqui, né? Então, eles vão queimar a novilha fora do arraial, né? Que é a tipologia de Cristo, e não só a novilha, o couro, a carne e o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo, estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Isso aqui é interessante, porque tem algumas coisas interessantes aqui, né? Que a gente já estudou, não sei se os irmãos se lembram disso, mas eu vou trazer para refrescar a memória dos irmãos. O sacrifício do holocausto, que era feito, né, era queimado todo o animal, mas no caso lá do sacrifício, me parece que o couro, né, uma parte do couro ficava para o sacerdote. Nesse sacrifício da novilha vermelha, era queimado até o couro, até o excremento, tudo. E ainda falando, tudo, no finalzinho do 5, tudo se queimará. Porque essa purificação está tratando com o pecado. E ali um dos aspectos do holocausto era que o pecado ele era queimado até o fim, até ele virar cinza, até não ter mais nada. Esse é o tratamento do Senhor com cada um de nós. O Senhor está tratando o nosso pecado, né, até que não reste mais nada. Né? Estamos nesse processo, é um processo conosco. Mas a intenção do Senhor, né, nesse aspecto do sacrifício de Cristo, é de consumir todo o nosso pecado. Por isso que tudo será queimado, tudo, não pode tudo virar cinza. Né? Então foi isso que o Senhor conseguiu para nós na cruz, né? Esse aspecto de tratar com o pecado até terminar, até a nossa santificação. Né? Essa é a intenção do Senhor, salvar espírito, alma e corpo. Né?
Então estamos nesse processo de santificação. E esse aspecto aqui, ele vai falar justamente desse aspecto da nossa santificação. Né? É uma provisão para os nossos tropeços, para a nossa santificação, para a nossa purificação. Até esse nome mítica em hebraico, fala de doçura. Doçura ou que adoça, aquilo que é doce ou aquilo que adoça. Como se Cristo, esse sacrifício de Cristo, fosse algo que seria colocado no nosso amargor, na nossa adoçasse, né, a nossa amargura do nosso pecado, da nossa condição, né? Então é esse aspecto de Cristo, de doçura na nossa condição caída. O Senhor, ele tem essa provisão para nós, né? Tinha até se eu não me engano, era Mara, as águas eram amargas, não é isso? Então tinha uma madeira, né, que era uma tipologia da cruz de Cristo, que era colocada nas águas para as águas ficarem doces. É mais ou menos a mesma tipologia, né, de mítica, doçura, endossar, né, o amargor do nosso pecado, tratar com isso, né? Então era queimado tudo, né? Agora, interessante que aqui que o 6 vai falar que enquanto estava queimando tudo, até chegar a tratar com o pecado, até tudo virar cinza, até tratar com a totalidade do nosso pecado, né, enquanto estava queimando ali ela para virar essa novilha em cinza, versículo 5, à vista deles, versículo 6, e o sacerdote, tomando pau de cedro e estofo de carmesim, os lançará no meio do fogo, que queima a novilha. 1 Reis 4:33. 1 Reis, para a gente entender só um pouquinho essa parte do isopo, né? O que quer dizer com isso? Então, aqui, esse texto aqui de 1 Reis 4:33 está falando da sabedoria de Salomão, né? Então, está falando de como Salomão era inteligente, né? Vamos ver do 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria grandíssimo, entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Falando da sabedoria de Salomão. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, ex-Raíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Agora o que nos interessa, o 33. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente e ouvia a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então aqui estava falando que ele falava do cedro, do Líbano, até o isopo, que brota no muro. Então, o cedro é que está falando da planta imponente, né? Então, o que está falando aqui é que Salomão ele conhecia de tudo dos animais, né? Da fauna. A sabedoria dele era assim, é o que o texto está falando aqui. Ele conhecia do início até o final. De tudo que você imagine que se fale sobre animal, ele sabia. E quando fala aqui do cedro do Líbano até o isopo, também está querendo dizer o texto que ele conhecia tudo da flora. Tudo sobre planta, sobre árvore, desde a maior, né, do cedro, imponente, até aquela erva ali que era o isopo, que era como se fosse uma trepadeira que subia no muro. Né? Algo insignificante. Então ele conhecia o grande e aquilo insignificante. Ele conhecia tudo. Para ele ter uma ideia do maior ao menor. De tudo. O conhecimento de Salomão, né? Então, aqui a ideia é a mesma, mais ou menos a mesma que a gente estava falando lá do queimar até a cinza, né? É você fazer uma obra perfeita, do início, do maior,
até o menor, tratar com tudo, né? Ele está sendo usado lá no texto que a gente estava vendo essa mesma figura aqui. Então essa mesma figura assim, é a totalidade, né? Ele conhecia a totalidade de tudo. Aí vamos voltar lá para Números 19. Números 19, 6. Números 19, ó, e o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo, estofo carmesim, os lançara no meio do fogo que queimava a novilha. Ou seja, era para tratar com a totalidade de tudo, desde o início até o final, né, do pecado. Para quê? Para a santificação do povo. Por conta do processo da nossa condição, né? 7. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial, e será imundo até a tarde. Então aqui que interessante, a partir de agora a gente vai ver esse e será imundo até a tarde, né? Qual é o significado disso? A gente vê, de uma forma, o nosso dia hoje é fácil até de a gente entender mais ou menos, mas tem uma diferença, né? Do calendário daquela época era diferente, né? Eles começavam, o calendário deles começavam com a noite e terminava com o dia, começava na tarde, né? Por isso que Gênesis vai falar, e se fez noite, tarde, noite e o dia seguinte, né? Sempre é assim, começa com tarde, noite e o dia seguinte. Porque no final da tarde, depois das 6 horas, para a gente é tarde, não é isso? 6 e 1 já é noite, não é isso? Até 18 horas, né, que é a nossa tarde, ainda é tarde. 18 e 1 já é noite, não é isso? Então, até tarde será imundo. Por quê? Porque está falando de um novo dia, né? Está falando das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então, até a tarde será imundo, né? Teve sacrifício. No outro dia, é um novo dia, uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova misericórdia do Senhor, né? Então, a gente vê que é interessante, né? A gente tem o nosso calendário. 6 e 1 começa a noite. Meia-noite é a metade da noite, não é assim? Só que a nossa diferença é que o nosso calendário ele muda meia-noite, né? Nosso calendário ele muda meia-noite. Então, até meia-noite é o dia 5, meia-noite e 1 é dia 6. O calendário deles mudavam à tarde, de 6 horas para 6 e 1. Já era, tanto até o sábado, eles guardavam o sábado, era assim. Até 6 horas era sexta-feira, e o Shabá, no chamado Shabá, começa de 6 e 1 até no sábado, 6 horas da tarde. O domingo já começa às 18 e 1, né? Essa é a diferença. Então, até a tarde será imundo, porque vai virar o dia. Já é um outro que começa no calendário bíblico, né? Começa à noite. Começa com a noite, meia-noite, depois vem raiando o dia, que é a tipologia de Cristo também, né? Cristo ele vem como sol, né? O sol oriental, se eu não me engano, do Oriente. Eu não me lembro agora, mas eu acho que é do lado do Oriente que vem, né? Tipologia de Cristo também, da luz de Cristo, né? Ele é a luz do mundo. Então, agora a gente vai ver algumas vezes isso assim, né? Que será imundo até a tarde, só para os irmãos terem isso em mente, né? Porque agora é um novo dia, uma nova oportunidade, né? Ó, um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e depositará fora do arraial, ó, de novo, fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é a oferta pelo pecado. Agora que é interessante, que é uma oferta, né, que ela vai ser guardada, né, porque é uma oferta que ela vai apontar para o futuro, por isso que é uma obra subjetiva de Cristo. Né? A objetiva já foi feita, essa é uma obra subjetiva de Cristo, que está apontando, né, ela é um sacrifício que foi feito, nessa provisão de Cristo, mas ela é guardada para ser usada, né, depois, se pecar, né, se houver pecado. Ó, para a água purificadora, oferta pelo pecado, ou expiação, né, no Velho Testamento, expiação, ou propiciação, né, no Novo Testamento, para tratar com a nossa imundície, né, com os nossos pecados. Vamos ver 1 João 2, para a gente ver isso no Novo Testamento. 1 João
2, depois a gente vai ler o 1 também. Primeiro João 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Só até aí, irmãos. O interessante é esse 1, né? Até o 3. Não, até o 1 e o 2, né? Que é o que fala assim mais objetivo, né? Então, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Quer dizer, são pecados futuros, né? Coisa que vai acontecer depois. A gente ainda nem pecou ainda, mas já tem uma provisão em Cristo, né? Então, é uma graça de Deus para nós. É um sacrifício que é a graça sendo dispensada para nós, né? Mas não é para que a gente venha tratar essa graça com libertinagem. Porque tem, e também é uma prova, né? O Senhor, ele nos prova nessas coisas. Ah, não, eu posso pecar à vontade porque o Senhor perdoa, né? Posso continuar pecando, porque tem uma provisão para mim em Cristo, né? A gente vai ver mais para frente que tem um tratamento também, tem uma disciplina do Senhor, né? O Senhor, ele tem a sua graça, mas nós estamos numa prova, né? Eu escrevo isso para que não pequeis. É escrito para quê? Para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado, né? O Senhor, ele morreu, ressuscitou, ascendeu, derramou do seu Espírito Santo para nos conduzir na nova vida, né? Mas ele se assentou para governar a igreja, para ser o cabeça da igreja, né? E também sumo sacerdote. Para quê? Para levar o seu sangue diante do Pai lá, para tratar, fazer propiciação, expiação pelos nossos pecados, né? Propiciação pelos nossos pecados, né? Então é o serviço sumo sacerdotal do nosso Senhor nos céus, né? Como nosso advogado perante o Pai. Então o tratamento ainda não só pelos pecados que nós cometemos, pelos que ainda nós vamos cometer, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro, até aqueles que ainda vão se converter, né? E no 1 aqui ainda, João 1, né, a partir do 5, ainda 1 João 1, a partir do 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciando é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tem uma provisão, né? Mas não é para a gente andar nas trevas. Se porém andamos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? Então, esse é o propósito, nos purificar de todos os pecados. Os que já cometemos e os que ainda vamos cometer ainda. Né? Por isso que as cinzas da novilha, elas eram guardadas. Né? Um homem limpo pegará a cinza e guardará, porque é uma provisão em Cristo para um pecado que a gente ainda nem cometeu, né? Vamos Hebreus 7. Vamos ver Hebreus 7. Hebreus 7, se eu não me engano, 25. Então fala assim, Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente, salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre
para interceder por eles, né? Falando do Senhor como sacerdote. Vamos ler do 21. Vamos ler do 20, para a gente entender melhor. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que disse, né? Este é Jesus, né? Falando do Senhor. O Senhor jurou e não se arrepende, não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo Jesus se tornou, tem tornado fiador de superior aliança. É a nova aliança, né? Novo Testamento. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. É o sacerdote terreno, né? 24. Este, no entanto, Jesus, falando de Jesus, este, no entanto, que é Cristo, né? Porque continua para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdócio de Cristo é imutável, porque é para sempre. Porque ele não morre mais, né? Ele é eterno, né? Então, o sacerdócio é eterno, para sempre. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos ver outra agora, a gente aproveitando que está em Hebreus aqui, senão a gente vai ter que voltar aqui depois. Vamos ver em Hebreus 9 também, que vai tocar na novilha vermelha, a partir do 11. Hebreus 9, 11. A partir do 11. O 13 vai falar da novilha vermelha. Vai trazer esse aspecto da novilha lá para Cristo, que é a realidade, né? Cristo, ele é a realidade desse sacrifício. E aqui vai tocar aqui, quando, porém, veio Cristo, porque é a realidade, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, né? Que é algo que é celestial, é algo que é real, é a realidade daquela tipologia toda lá do Velho Testamento, né? Não meio por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, né? Que aqueles sacrifícios todos eram tipologia. O sangue de Cristo é a realidade, né? Mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, né? Foi sacrificado lá fora, entrou no Santo dos Santos, que é a realidade. É a realidade do templo, do tabernáculo, né? É o verdadeiro Santo dos Santos, né? Uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. 13. Portanto, o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha. Aqui, Êxodo 19. Está incluído aqui no sacrifício de Cristo. E a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, era para quê? Aqueles que se contaminavam no trajeto, na caminhada, né? Os santificavam quanto à purificação da carne. Muito mais, agora na realidade, que é o que Cristo fez, né? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador de nova aliança, a fim de que, a finalidade, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Agora, antes eles tinham uma promessa, né? Hoje nós temos uma herança, né? Havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, né? É algo que nós recebemos em Cristo, né? Que o Senhor ele preparou para nós pela provisão dele na cruz, né? Então vou voltar lá para Números 19. Não, antes de voltar para Números 19, Apocalipse 12. Apocalipse 12, a gente vai ver mais um aspecto aqui. Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Só até aí. Né? Então a gente vê aqui, né? Que eles venceram por quê? Por conta da obra do Senhor. Né? Mas tinha um acusador, acusando o quê? Os tropeços, né? As debilidades. Mas eles venceram por quê? Por conta da fé. Creram no sacrifício do Senhor por conta do testemunho que deram. Tem uma provisão para nós. O Senhor trata, né? Por isso que fala lá em Hebreus, fala da nossa consciência. Porque existe um acusador nos acusando. E às vezes a gente fica, né, com a mente embaçada, né, por conta da nossa condição mesmo. E o acusador, ele vem. E tem muitos irmãos que ficam pelo caminho. Quantas vezes a gente escuta de irmãos que ficaram pelo caminho? Não é isso? Na nossa caminhada vai ficando irmãos pelo caminho, né? Essa é a provisão da novilha vermelha. Essa cinza que é guardada. Há uma provisão para os prostrados no deserto, né? Essa provisão da cinza vermelha, da novilha vermelha, dessas cinzas, ela é uma provisão para aqueles que vão ficando prostrados pelo caminho. Existe uma saída de Deus para cada um de nós, para qualquer tipo de pecado, qualquer imundície. Né? O Senhor, ele tem essa provisão para isso, né? Vamos voltar lá agora para Números 19. Né? Então, era guardada, né? Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, depositará fora do arraial no lugar limpo, e será ela guardada, né? Porque é para o futuro, né? Para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora é a oferta pelo pecado, ou seja, é a expiação, né? 10. O que apanhou a cinza da novilha, lavará as vestes, será imundo até a tarde. Ó, o mesmo aspecto, até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem imundo, será algum homem imundo será 7 dias. Então agora esses 7 dias aqui é bom a gente entender que está apontando para o milênio. Então agora a gente vai começar a falar aqui do tratamento do Senhor, né? Vai ficar imundo 7 dias. Né? Então esses 7 dias aqui está apontando para a entrada do milênio. Então, você cometeu uma transgressão, uma imundície, seja lá qual ela for, se você não tratar, você vai ficar imundo, você vai entrar no milênio imundo. Vai ser levado para um lugar, né? Vai ter um juízo, né? A gente já conhece isso. Então, 12. Ao terceiro dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao 7º não se purificar, não será limpo. Ou seja, do terceiro dia ou seja, da morte e ressurreição de Cristo, né? Então a gente tem esse período da nossa nova vida, né? Da nossa nova vida no Espírito, do terceiro dia, e a gente pode se purificar disso até a entrada no milênio. Só que isso pode chegar antes, que a gente pode falecer, né? Se morreu, né, depois da morte, segue-se o juízo. Mas aqueles que estiveram vivos até a vinda do Senhor, até a entrada do milênio. Né? Pode ser tratado isso. Né? Então a gente tem esse tempo, o Senhor ele te dá um tempo para você tratar. Né? Então, do terceiro dia até o 7º, se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo. Por quê? Porque não foi tratado. Né? 13. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, essa pessoa será eliminada de Israel. Porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundície. Por quê? Porque não tratou. Né? Porque na nossa caminhada a gente pode tocar o morto. Né? Então, às vezes, tem irmão que está com problema, está em treva. E se você caminha com esse irmão, ouve ele, tem comunhão com ele, você se torna imundo. Daqui a pouco você está pensando igualzinho, está fazendo a mesma coisa, não é isso? Você é contaminado. Isso é tocar no morto, é isso. Né? Mas aí ele te contaminou. Ele estava lá no pecado dele, você andou junto, passou para você também. Não foi tratado, porque não foi tratado, né? 14. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda.
todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Né? Então tem esse prazo até a entrada do milênio, de ser tratado, né? Mas se não tratar até enquanto a gente está vivo, há essa possibilidade. Depois que morrer, segue-se o juízo. Aí só no tribunal de Cristo. Né? Entra no milênio com esse pecado e vai ser tratado lá. Né? Vai passar lá, os irmãos falam, né? Vai sofrer não a segunda morte, né? Mas o dano da segunda morte. Né? Vamos ler 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, né, que a gente vai falar disso também. 1 Coríntios 3. Do 10 em diante. Vamos ler do 10 até o 17. Ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Né? O fundamento é Cristo, né? Cristo ele é o fundamento. Mas tem uma sobre-edificação do fundamento, que é a obra de cada um. E tem a obra em Cristo, a obra de Cristo, que é o fundamento, né? E tem a sobre-edificação, né? Que é a obra de cada um de nós. Então é essa obra de cada um de nós que ela é a porção, né, que a gente falou inteira. Cada um de nós temos a nossa porção. Temos o nosso, como nós caminhamos, né, na casa de Deus, o nosso caminhar, né? Então, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Está falando da obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um. O próprio fogo provará, né? Então, para a entrada do milênio, a prova das nossas obras, né? Se elas foram tratadas, ainda que a gente esteja na palha, feno e madeira, né? Sabe que o que vai queimar no dia da aprovação vai ser a palha, o feno e a madeira. O ouro, a prata e as pedras preciosas vai ficar para receber galardão, né? Mas ainda que a gente esteja na palha, feno e madeira, é o sacrifício da novilha. Ainda pode ser tratado. Ainda tem tempo, né, de ter expiação pela tua debilidade, né? Mas se você entrar no milênio assim, vai queimar a sua obra. Não se purificar. O próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Né? Ele vai ser salvo, mas não recebe galardão porque não tem obra. Né? A obra foi queimada por conta de imundícia, de como caminhava. Né? Não tratou as coisas que deveria ser tratado na sua caminhada, no seu serviço, né? No seu procedimento, seu caráter, né? Ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Né? Então tem um tratamento, né, para cada um de nós. Vamos continuar lá em Números 19, já estou terminando, tá, irmãos? Só um pouquinho mais de paciência. Então, essa provisão é para aquele caído, né? 14, né? Ó, esta é a lei quando morrer algum homem, alguma tenda, todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nesta estiver, serão imundos 7 dias. Todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. O irmão que está aberto para qualquer espírito, qualquer coisa. Um vaso que não tem tampa, né? Temos que ser como um jardim fechado para o Senhor, né? Cuidado, um jardim fechado para o Senhor, aberto para o Senhor, mas para outros espíritos, outras coisas, fechado, com um vaso com tampa, né? Para não ser contaminado, né? Então esse vaso fechado também será imundo, aberto, né? Vaso aberto, será imundo. 16. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém morto, for morto pela espada, ou tocar em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, serão imundos 7 dias. Para o imundo, pois tomarão da cinza
da queimada da oferta pelo pecado. E sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Essa água corrente é a tipologia do Espírito Santo, né? Da lavagem do Espírito Santo. É o Espírito Santo tratando, né? A água corrente fala do lavar regenerador do Espírito, né? Então, é a obra de Cristo com a obra do Espírito também, né? Um homem limpo, ou seja, um sacerdote, um filho de Deus, um irmão responsável, né? Que esteja limpo, né? Então, alguém tem que tratar. Existem problemas, causas na igreja, demandas, né? Que tem que ser tratado. Quem é que trata? Um varão, né? Um homem limpo, né? Um homem idôneo, um sacerdote, né? Um ancião, normalmente um ancião, né? Tomará sopo e molhará naquela água e a aspergerá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio, sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos ou alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergerá sobre o imundo. Quer dizer, esse homem limpo vai tratar com aquela obra ali, né? Sobre o imundo. Ao terceiro dia e o sétimo, purificá-lo-á até o sétimo dia. E aquele que era imundo lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, agora, a partir do 20, no entanto, quem estiver imundo e não se purificar, não tratar, né, as mazelas, é porque não recebeu a provisão, ela em Cristo existe. A graça existe, mas você pode não receber, né? Não querer saber daquilo ali, não, deixa lá para o milênio. Às vezes tu ouve isso no meio dos irmãos, isso aí eu vou tratar lá no milênio, lá no tribunal de Cristo, porque não foi lavado, não foi tratado, né? No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, não sabe nem o que está falando. Esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água purificadora, lavará suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo. Tudo o que o imundo tocar também será imundo. E quem tocar será imundo até a tarde. Então, tu vê, esses irmãos que caminham assim, com imundo, né, chamando aqui com problema, em pecado, tudo que ele toca, ele leva o problema dele. Ou se você toca nele por conta da comunhão. Por isso que fala, 1 Coríntios 5:9. 5 do 9 a 11. Eu vou estar lendo e já vou estar terminando, tá, irmãos? 1 Coríntios 5. Do 9 até o 11. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Olha só. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Está falando de irmão. Não é de ímpio, não. Não está falando de incrédulo, não. É irmão que é impuro, que caminha dessa forma. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou seja, ímpio. Não está falando de ímpio. Ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois neste caso teríamos que sair do mundo. Não está falando desse. 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Só até aí. Porque, vamos ver o 12. Pois com que direito haveria eu de julgar o de fora? Não julgais vós os de dentro? É o julgamento, é o cuidar, né? O tratamento. Aqui ele estava tratando com um moço que tinha, né, traído o pai com a madrasta, né? Era isso impuro, estava falando disso. E está falando aqui o seguinte, que quem caminha, tem comunhão com esses irmãos, e que não é tratado, você também se contamina do mesmo pecado dele, né? É o que está falando lá. Se o impuro te tocar, você vai estar caminhando com ele, uma hora ele te toca, você entra naquele negócio ali. Ou você toca nele, né?
existe uma provisão em Cristo, né? Aquilo dali tem que ser tratado, né? Tem um prazo para ser tratado até a volta do Senhor, até o milênio, ou você morrer antes disso, ou o Senhor vir para você, né, antes, né? Fora isso, você permanece com aquele pecado ali. A provisão, ela existe, né? Ela foi providenciada por Cristo, né? É a cinza da novilha. Cristo, ele é nosso advogado. Temos um advogado, né? Se pecarmos, temos um advogado no céu, que é o nosso Senhor. Temos uma provisão em Cristo, né? Mas a gente tem que recorrer ao trono da graça, como fala em Hebreus também, né? Se achegar ao trono da graça para encontrar misericórdia, né? O Senhor, ele é misericordioso e tem uma provisão para nós. Temos a graça do Senhor, né? Mas temos que querer, né? Se a gente continua andando na nossa mazela, na nossa miséria, continua impuro. Amém, irmãos? Deixar agora os irmãos acrescentar, os irmãos comentar ou perguntar, tá? Os irmãos ficam à vontade. Amém. Dentro disso tem até aquela escritura que fala que ninguém se prive da graça.